Se você acha que o pecado sexual não tem consequências, prepare-se para ouvir algo que pode mudar o seu destino eterno. Durante anos, fui enganada pela ilusão de que pecados como a fornicação, a masturbação, a pornografia e os pensamentos impuros eram apenas fraquezas da carne, sem grande impacto espiritual. Era fácil justificar. Todos cometem erros, Deus é amor, ninguém é perfeito. Mas por trás dessas desculpas, havia uma realidade espiritual que eu ignorava. Uma realidade onde o pecado sexual não apenas mancha a alma, mas também a aprisiona em cadeias invisíveis que levam à destruição eterna. Eu achava que era só um erro, até o dia que fui confrontada com algo que mudou a minha vida para sempre. Cada vez que eu cedia ao desejo sexual descontrolado, uma ferida era aberta em meu espírito. O prazer momentâneo era seguido por uma culpa esmagadora, e ainda assim, como uma escrava, eu voltava a praticar os mesmos atos impuros. A fornicação fora do casamento parecia inofensiva, mas era um pacto espiritual com a imoralidade. A masturbação, tão banalizada pelo mundo, me afundava em um abismo de solidão e vergonha. A pornografia, consumida em segredo, corroía minha mente e alimentava demônios de luxúria que eu não via, mas sentia no peso da opressão diária. O pecado sexual me envolveu como uma serpente silenciosa. A cada queda, a cada pensamento lascivo, a prisão se fortalecia. Eu tentava lutar, fazia votos de santidade, chorava em arrependimento, mas sem compreender o real poder maligno que estava alimentando. As tentações sexuais não eram apenas impulsos naturais, eram armadilhas espirituais que prendiam minha alma em correntes cada vez mais espessas. E o pior é que no mundo físico, tudo parecia normal. As pessoas ao meu redor viviam de forma semelhante, como se não houvesse consequência alguma para a entrega aos desejos da carne. No mundo espiritual, porém, uma batalha feroz estava sendo travada. Cada ato de impureza sexual era como abrir uma brecha, uma ferida exposta para que espíritos de prostituição, lascívia e perversão tomassem mais controle sobre minha vida. A palavra de Deus é clara. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Eu estava profanando meu próprio templo, e os efeitos se tornavam visíveis. Ansiedade, tristeza profunda, vazio espiritual e uma distância cada vez maior de Deus. O pecado sexual é um veneno que mata a alma lentamente. Eu não entendia que estava em perigo real de perdição eterna. Não sabia que pecados sexuais são portas abertas para espíritos malignos, que usam essas práticas como armas para arrastar almas ao inferno. Foi então, no momento mais sombrio da minha existência, em meio a lágrimas e gritos silenciosos de socorro, que uma intervenção divina aconteceu. Algo que rasgou o véu dos meus olhos e me fez enxergar uma realidade terrível e oculta sobre os pecados sexuais. Desde pequena, cresci num lar desestruturado. Minha mãe nunca me deu um exemplo de pureza ou temor a Deus. Pelo contrário, tudo o que eu via era um ambiente cheio de imoralidade sexual, brigas, traições e um vazio espiritual sufocante. A pornografia era tratada como algo comum. As conversas carregadas de malícia preenchiam os corredores da minha casa, e ainda muito nova, fui exposta a pecados sexuais que corromperam minha mente e meu coração. Não havia ensino sobre santidade, não havia temor diante da presença de Deus, não havia limites. O que eu aprendi foi a normalizar a impureza, como se viver na fornicação, na luxúria e nos desejos carnais fosse parte natural da vida. Eu cresci acreditando que o corpo era apenas um instrumento para prazer, que o amor se resumia a relações passageiras e que a masturbação era uma forma aceitável de escapar da solidão. Essas mentiras entraram na minha alma e me moldaram. Eu não entendia que, por trás de cada ato de imoralidade sexual, havia uma abertura espiritual para demônios de luxúria, espíritos de prostituição e correntes invisíveis que me prendiam cada vez mais ao pecado. Enquanto outras crianças sonhavam com um futuro de paz, eu me sentia perdida, marcada por uma culpa que nem sabia explicar, uma vergonha silenciosa que crescia a cada ano. O lar que deveria ter sido um refúgio
se tornou o terreno fértil para a sementinha da corrupção sexual. E sem uma base sólida em Cristo, sem orientação espiritual verdadeira, eu comecei a trilhar um caminho que me arrastava para práticas cada vez mais degradantes. O vício em pensamentos impuros, o desejo incontrolável de experimentar prazeres proibidos, tudo foi tomando conta de mim de forma sutil, como uma doença que se espalha sem dar sinais evidentes até ser tarde demais. A masturbação, a pornografia, a sedução, tudo parecia um alívio momentâneo para a dor interna, mas era apenas mais lenha na fogueira do pecado sexual que consumia a minha alma em silêncio. Enquanto crescia, comecei a buscar amor e aceitação nas pessoas erradas, me entregando de corpo e alma a relacionamentos tóxicos, onde o pecado sexual reinava absoluto. Sem perceber, eu estava me afastando cada vez mais da luz e me afundando nas trevas da imoralidade. Meu coração foi endurecendo, minha mente se tornava cada vez mais prisioneira dos desejos carnais, e meu espírito, sem forças, mal conseguia clamar por socorro. E assim, sem saber, eu estava sendo preparada para um destino que poucos ousam imaginar. Um destino onde a consequência dos pecados sexuais se manifesta de forma brutal e eterna. Ainda jovem, eu fui arrastada para práticas que destruíam minha alma em silêncio. A pornografia se tornou uma fuga constante. Uma prisão camuflada de prazer que, dia após dia, alimentava em mim desejos sexuais incontroláveis. Eu mergulhei sem resistência nesse abismo, achando que era apenas uma fase, um comportamento normal para quem estava descobrindo a vida. Mas por trás daquela falsa sensação de liberdade, o pecado sexual se fortalecia como uma corrente pesada ao redor do meu espírito. A masturbação se tornou um hábito vergonhoso e compulsivo, uma necessidade que consumia minha mente e me afastava da presença de Deus cada vez mais. A promiscuidade foi o próximo passo inevitável. Entregar meu corpo se tornou uma tentativa desesperada de preencher o vazio que gritava dentro de mim. Cada envolvimento, cada ato de fornicação, parecia aliviar momentaneamente a solidão, mas depois só deixava um buraco ainda maior no meu coração. Eu não percebia que a cada relação fora do casamento, a cada entrega ao desejo carnal, laços espirituais de maldição eram firmados, ligando minha alma a espíritos imundos que se alimentavam da minha fraqueza. Eu era prisioneira da luxúria, da imoralidade sexual, dos desejos desordenados que me controlavam sem piedade. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de dizer não. Por mais que em alguns momentos eu tentasse lutar contra a pornografia, a masturbação, a prostituição emocional disfarçada de romances passageiros, sempre acabava cedendo. O pecado sexual tinha raízes profundas em mim, alimentadas pela falta de temor a Deus que aprendi na infância e reforçadas pela cultura promíscua que me cercava. Eu queria parar, mas era como se algo mais forte que minha própria vontade me puxasse de volta para as práticas impuras, para os pensamentos lascivos, para os comportamentos que me afastavam cada vez mais da pureza e da santidade que Deus deseja de nós. Cada queda era seguida de uma avalanche de culpa, de vergonha, de promessas vazias de que seria a última vez. Mas o ciclo se repetia, e a cada repetição, meu espírito se tornava mais fraco, mais cativo, mais insensível à voz do Espírito Santo. Eu vivia na prática dos pecados sexuais como uma escrava, presa em cadeias que eu mesma tinha ajudado a construir, mas que agora pareciam impossíveis de romper. A prostituição espiritual era real em minha vida. Mesmo que eu não vendesse meu corpo em troca de dinheiro, eu entregava minha alma em troca de migalhas de prazer. Era uma guerra constante, uma batalha que eu estava perdendo dia após dia, uma luta silenciosa onde o inimigo sorria enquanto eu afundava mais fundo na lama da imoralidade sexual. E foi nesse estado de degradação e cativeiro que algo começou a mudar, algo que, sem eu perceber, me preparava para uma experiência que abriria meus olhos para horrores que poucos têm coragem de enfrentar. Por fora, eu sorria, mas por dentro, me sentia suja, indigna e vazia. Cada vez que prometia mudar, cada vez que dizia a mim mesma que seria a última vez,
a queda era ainda mais dolorosa. A escravidão do pecado sexual já havia se enraizado tão fundo na minha alma que eu não sabia mais distinguir quem eu era de quem o pecado me havia transformado. A pornografia se tornara uma necessidade como o ar que eu respirava. A masturbação era um refúgio distorcido para a dor que insistia em me assombrar. E a luxúria dominava meus pensamentos mesmo quando eu queria buscar a Deus. O vício em práticas sexuais impuras me controlava de uma maneira que palavras humanas mal conseguem descrever. Era como carregar correntes invisíveis, como se meu espírito estivesse aprisionado em uma cela sem portas. Eu ia à igreja, cantava louvores, levantava as mãos, mas por dentro sentia o peso esmagador da culpa e do fracasso. Era uma escravidão espiritual, um ciclo de pecado, arrependimento superficial e recaída que parecia não ter fim. Eu estava presa nas garras da imoralidade sexual, envolta pelas amarras da fornicação, da promiscuidade emocional, da prostituição do corpo e da mente. Cada ato de pecado sexual parecia arrancar um pedaço da minha dignidade, me afundando ainda mais em um mar de vergonha e desespero. Eu sabia que aquilo era errado, que aquilo me afastava do propósito de Deus para a minha vida, mas a força dos desejos carnais era como uma tempestade violenta contra a qual eu parecia impotente. Minha mente era bombardeada dia e noite com pensamentos impuros, fantasias proibidas, lembranças sujas que me mantinham prisioneira no ciclo do pecado sexual. Eu tentava justificar meus erros dizendo que Deus entendia minhas fraquezas, que Ele me perdoaria. Mas no fundo, uma voz sussurrava que eu estava me afastando mais e mais da luz, mergulhando no abismo da condenação. O espírito de luxúria se fortaleceu em mim, abrindo portas para outros espíritos de prostituição, lascívia e corrupção sexual. Eu era como um campo aberto para a ação dos demônios, uma alma que, sem perceber, havia feito alianças com o inferno através dos meus próprios atos impuros. E enquanto minha alma clamava por libertação, minha carne continuava a me arrastar para a lama. Era uma batalha constante, um campo de guerra invisível onde eu perdia mais do que vencia. A pornografia me seduzia, a masturbação me acorrentava, os relacionamentos impuros me destruíam. A escravidão do pecado sexual havia dominado minha vida em silêncio, sem que ninguém ao meu redor percebesse o quanto eu estava quebrada por dentro. E foi nesse estado de ruína espiritual, mergulhada em uma escuridão que parecia não ter fim, que algo sobrenatural começou a se mover. Algo que mudaria para sempre o rumo da minha história e me confrontaria de maneira tão intensa que eu jamais seria a mesma depois do que estava prestes a acontecer. Tentei por minhas próprias forças, terapias, votos, promessas, mas sempre acabava vencida pelo mesmo desejo avassalador. A cada novo fracasso, a dor dentro de mim só aumentava. Eu buscava maneiras humanas de vencer o pecado sexual, como se a raiz espiritual da minha escravidão pudesse ser cortada apenas com força de vontade. Gastei horas em consultas, li livros de autoajuda, tentei métodos psicológicos para controlar meus impulsos sexuais, mas nada funcionava. O vício na pornografia continuava me puxando para o fundo. A masturbação era uma constante sombra sobre mim, e a promiscuidade emocional me fazia acreditar em falsas promessas de amor que terminavam em mais culpa, mais sujeira, mais vazio. Fiz votos de pureza diante de Deus. Escrevi cartas de compromisso. Chorei ajoelhada em madrugadas solitárias, pedindo para ser liberta. Mas o ciclo dos pecados sexuais parecia mais forte do que qualquer tentativa de santificação baseada apenas em força humana. Eu prometia que seria diferente, que não cairia novamente na fornicação, na luxúria, nos pensamentos impuros. Mas bastava uma brecha, um momento de fraqueza, e lá estava eu, de novo, derrotada pela força esmagadora dos desejos carnais. A sensação de impotência era devastadora. A cada recaída, minha mente era invadida por vozes acusadoras que diziam que eu nunca seria digna, que Deus havia me rejeitado, que eu era um caso perdido. Os demônios de prostituição, lascívia e imoralidade sexual se alimentavam do meu desespero, sussurrando mentiras que eu comecei a acreditar. Eu me sentia envergonhada demais para buscar ajuda verdadeira, prisioneira demais para confessar meus pecados mais profundos,
e suja demais para achar que ainda havia salvação para mim. As terapias tentavam tratar a mente, mas não alcançavam o espírito. As promessas tentavam fortalecer a vontade, mas não quebravam as correntes espirituais. Eu precisava de algo que fosse além do natural, além do que os homens podiam oferecer. Só que, naquele momento, eu não entendia isso. Eu achava que era apenas questão de tentar mais forte, de fazer mais jejum, de ser mais disciplinada, mas o buraco era muito mais fundo. O pecado sexual tinha se tornado parte da minha identidade e arrancá-lo de mim parecia impossível. Mesmo assim, dentro de mim, havia uma pequena chama que insistia em não se apagar. Uma esperança quase invisível de que, em algum lugar, Deus ainda poderia me alcançar. Foi esse fio de esperança que me impediu de desistir totalmente, mesmo enquanto eu tropeçava dia após dia, me debatendo nas redes da pornografia, da masturbação e dos desejos carnais. Sem saber, a batalha estava se intensificando, e algo muito maior do que minhas forças humanas estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a forma como eu via o pecado sexual e as suas consequências eternas. Até que um dia, num momento de profundo desespero, fiz uma oração sincera. Deus, se Tu existes, me liberta de mim mesma. Eu não tinha forças para lutar contra os pecados sexuais que me escravizavam. A pornografia havia tomado o controle da minha mente. A masturbação era meu refúgio envenenado e a fornicação havia roubado minha identidade. Eu já não via saída, não via esperança. Naquele instante, quebrada, sozinha, sentindo o peso esmagador da minha imoralidade sexual, eu clamei do fundo da alma. Não foram palavras bonitas, nem orações ensaiadas. Foi apenas um grito de socorro que rasgou o céu. E foi ali, no meio da minha sujeira espiritual, que algo diferente aconteceu. Não foi uma luz brilhante nem uma voz audível, mas uma presença. Uma sensação inconfundível de que eu tinha sido ouvida. O Espírito de Deus se moveu sobre aquele chão sujo onde eu estava prostrada, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ainda existia esperança para alguém como eu, perdida na lama dos pecados sexuais. O Espírito Santo começou a tocar feridas que eu nem sabia que existiam, trazendo à tona lembranças da infância corrompida, mostrando como portas espirituais foram abertas através da pornografia precoce, da exposição à prostituição emocional, da normalização da fornicação. Enquanto eu chorava, uma batalha invisível se iniciava. Era como se meu espírito, antes adormecido e preso nas correntes da luxúria e da imoralidade, começasse a despertar. Mas junto com esse despertar, veio também uma consciência dolorosa. A revelação de que o pecado sexual não era apenas um comportamento errado, era uma escravidão espiritual que precisava ser quebrada. Era uma legalidade que eu havia dado ao inferno para agir na minha vida. E sem arrependimento verdadeiro, sem renúncia completa, não haveria libertação. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas mudanças. A pornografia, antes um vício diário, começou a se tornar insuportável aos meus olhos. A masturbação, que antes parecia inevitável, agora causava repulsa e tristeza profunda. O Espírito Santo me constrangia, mostrando que cada ato impuro não era apenas uma queda, mas uma traição contra o Deus que estava tentando me resgatar. E quanto mais eu buscava em oração, mais sentia a guerra espiritual se intensificar. Espíritos de prostituição, demônios de lascívia e legiões de corrupção sexual tentavam me puxar de volta, usando lembranças, tentações, até mesmo sonhos impuros para me enredar novamente. Era uma guerra real, uma batalha pela minha alma. Cada pensamento lascivo rejeitado, cada impulso carnal resistido, era como uma espada sendo cravada no reino das trevas. Deus estava me chamando para uma vida de santidade, mas eu precisava querer essa vida mais do que queria satisfazer meus desejos. Era o começo de uma jornada que não seria fácil, mas que traria à tona realidades espirituais que iriam muito além da minha compreensão humana. Revelações que me mostrariam o verdadeiro preço de viver em pecados sexuais sem arrependimento. Naquela noite, algo sobrenatural aconteceu. Meu espírito foi levado para um lugar que jamais imaginei existir.
Eu me encontrava ajoelhada ainda em lágrimas, depois de mais uma batalha contra o desejo sexual incontrolável, depois de mais uma luta intensa contra a pornografia, contra a masturbação, contra a fornicação que insistia em tentar me arrastar de volta para as trevas. De repente, enquanto eu orava, pedindo socorro, suplicando por libertação, senti meu corpo estremecer e meu coração acelerar de uma maneira que nunca havia sentido antes. O ambiente mudou. A atmosfera ficou pesada, carregada de um temor tão grande que mal conseguia respirar. Meus olhos se fecharam sem que eu quisesse, e percebi que algo além do natural estava prestes a acontecer. Sem entender como, minha alma foi arrancada da realidade física. Fui transportada para um lugar sombrio, silencioso, onde o ar parecia denso e o peso espiritual era quase insuportável. Não era um sonho, não era imaginação, era real, tão real, que cada sensação, cada detalhe, ficou gravado na minha memória até hoje. Deus queria me mostrar a realidade oculta, a dimensão espiritual que muitos ignoram, mas que é responsável pela destruição de tantas vidas através dos pecados sexuais. O medo tomou conta de mim. Em volta, eu sentia presenças espirituais malignas observando, espreitando, como se soubessem exatamente quem eu era, como se reconhecessem cada vez que me entreguei à pornografia, cada ato de masturbação, cada pensamento lascivo que eu permitia em minha mente. Era como se minha história de pecado estivesse escrita na minha pele espiritual, como se os demônios de luxúria, prostituição e imoralidade sexual tivessem legalidade para me reivindicar como deles. Eu estava exposta diante da realidade espiritual, sem máscaras, sem justificativas, sem desculpas. Enquanto caminhava naquele lugar, sentia uma dor profunda invadir meu ser. Não era uma dor física, mas uma dor da alma, como se cada pecado cometido estivesse sendo pesado diante de mim. Cada vez que pratiquei a fornicação, cada vez que me entreguei à masturbação achando que era inofensiva, cada pensamento de prostituição emocional, cada olhar de cobiça, tudo aquilo estava ali, vivo, real, como acusações inegáveis diante de um tribunal invisível. O peso dos pecados sexuais era esmagador, e eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, que cada um deles tinha consequências eternas muito mais sérias do que eu jamais imaginei. O Espírito Santo me fez entender, ali naquele momento, que o mundo espiritual não brinca com a impureza, que cada ato de imoralidade sexual abre portas espirituais para cadeias de sofrimento, para pactos silenciosos com demônios sedutores que só desejam a destruição das almas. Era como se o véu tivesse sido rasgado diante dos meus olhos, revelando uma guerra invisível, onde milhares estavam sendo arrastados sem saber, cegos pelo prazer momentâneo, inconscientes das correntes que estavam construindo ao redor de si mesmos. Enquanto tudo isso acontecia, uma voz dentro de mim sussurrava que algo ainda mais profundo seria revelado. Eu estava apenas no início de uma jornada que me faria ver o que muitos negam, o que poucos suportariam encarar, uma realidade aterradora sobre o destino daqueles que vivem prisioneiros dos pecados sexuais e não se arrependem. Eu vi almas gritando em tormento, vi cadeias, vi demônios rindo da desgraça das pessoas, e o pior, vi que o pecado que me prendia era uma das chaves que mais abrem essas portas. O cenário diante dos meus olhos era de puro horror. A cada passo que eu dava naquele ambiente sombrio, o cheiro de morte espiritual se tornava mais forte, e o som dos gritos de dor atravessava minha alma como lâminas afiadas. Era o inferno. Um lugar de desespero absoluto, onde almas que viveram escravas dos pecados sexuais eram atormentadas sem cessar. As correntes que vi não eram apenas simbólicas. Elas prendiam as almas de uma maneira tão brutal que era impossível ignorar o peso do pecado sexual sobre elas. Havia vales inteiros onde homens e mulheres eram torturados pelas mesmas práticas que um dia haviam abraçado com prazer. Eu vi pessoas que na terra se entregaram à fornicação serem mergulhadas em rios de fogo, enquanto demônios zombavam de sua agonia. Eu vi aqueles que viveram na pornografia serem cegados com lanças de fogo nos olhos, pois haviam corrompido sua visão com imagens impuras. Eu vi almas que usaram o corpo para a prostituição,
e a sedução sendo despedaçadas por espíritos de engano, enquanto seus gritos ecoavam em meio às trevas. Era impossível não reconhecer a ligação direta entre os pecados sexuais e as prisões espirituais naquele lugar. Cada prática que o mundo trata como normal, fornicação, masturbação, adultério, pornografia, prostituição emocional, ali mostrava suas consequências eternas. O que parecia inofensivo aos olhos humanos, no mundo espiritual, era tratado com severidade implacável. Cada ato de imoralidade sexual, cada pensamento lascivo, cada entrega voluntária aos desejos da carne, havia criado uma cadeia espiritual que, sem arrependimento verdadeiro, arrastava essas almas para o tormento eterno. O terror era indescritível. Eu via os demônios, espíritos de luxúria, de prostituição, de lascívia, gargalhando enquanto atormentavam suas presas. Eles se alimentavam do sofrimento, da dor, da vergonha eterna daqueles que um dia preferiram os prazeres passageiros do pecado sexual à santidade e à vida eterna que Deus oferecia. As almas tentavam fugir, tentavam se esconder. Clamavam por misericórdia, mas era tarde demais. Não havia volta. Não havia redenção naquele lugar de trevas. E o que mais me chocava era ver que a maioria não acreditava que seus pecados sexuais pudessem levá-los ali. Meu espírito tremia de medo, mas também de profunda tristeza. Eu podia sentir o desespero dessas almas, o arrependimento tardio, a consciência de que haviam trocado sua salvação eterna por minutos de prazer corrompido. E enquanto eu caminhava, vi algo que fez meu coração gelar. Reconheci nos rostos dessas almas algumas práticas que eu mesma havia cometido. A fornicação, a pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, estavam todos ali, materializados em correntes que aprisionavam aqueles que haviam se recusado a abandonar a vida de pecado sexual. Foi então que uma voz forte, cheia de autoridade, ecoou sobre aquele vale sombrio. Não era uma voz de condenação apenas, mas de advertência. Uma voz que chamava ao arrependimento antes que fosse tarde demais. Uma voz que me preparava para ver algo ainda mais profundo e aterrador do que eu já havia presenciado até aquele momento. No meio daquele horror, ouvi uma voz poderosa: escolha a vida hoje. Aquela voz cortou o ambiente de trevas como uma espada de luz, atravessando toda a escuridão, todo o desespero, toda a opressão demoníaca que dominava aquele lugar. Era a voz do próprio Deus, chamando a minha alma de volta, arrancando-me das garras dos pecados sexuais que haviam me aprisionado por tanto tempo. Naquele instante, todo o inferno pareceu estremecer. Os gritos das almas em tormento diminuíram. Os demônios recuaram como se fossem obrigados a reconhecer a autoridade suprema que ecoava sobre aquele vale de perdição. Eu tremia, incapaz de me mover, mas dentro de mim, uma guerra violenta era travada. Parte de mim queria responder ao chamado, queria correr para a vida, queria se libertar da fornicação, da pornografia, da masturbação, da prostituição emocional, de toda a imundícia sexual que me arrastava para o abismo. Mas outra parte, amarrada por anos de práticas impuras, tentava me prender naquela prisão. A batalha era intensa, espiritual, invisível, mas absolutamente real. O espírito de prostituição, os demônios de luxúria, as correntes de imoralidade sexual tentavam me manter ali sussurrando mentiras, tentando fazer com que eu acreditasse que era tarde demais, que eu não era digna, que eu já havia perdido minha chance. Mas a voz de Deus foi mais forte. Escolha a vida hoje. Não amanhã, não depois de mais uma recaída, não depois de satisfazer mais uma vez os desejos da carne. Era agora, naquele momento. Era a minha alma sendo arrancada da beira do inferno, sendo chamada de volta à santidade, à pureza, à vida verdadeira que só Deus pode oferecer. E naquele momento, sem entender exatamente como, mas com todo o desespero do meu ser, eu gritei dentro de mim: eu escolho a vida, eu escolho a Ti, Jesus. Foi como se uma explosão de luz me envolvesse. A escuridão se rasgou. As cadeias que me prendiam, cadeias forjadas pela fornicação, pela masturbação,
pela pornografia e pelos desejos sexuais impuros. Começaram a se quebrar. Eu acordei banhada em lágrimas, como se todo aquele tormento espiritual tivesse se materializado no físico. Meu corpo tremia, meu rosto estava molhado, minha alma parecia ter sido revirada. Mas havia algo diferente. Uma certeza, profunda e inabalável, havia sido plantada dentro de mim. Deus estava me dando mais uma chance. Eu não era mais a mesma. Eu havia visto o que poucos veem. Eu havia sentido o terror real do pecado sexual e suas consequências eternas. E agora, mesmo ainda fraca, mesmo ainda lutando contra tentações, eu sabia que uma guerra havia sido declarada e que minha libertação completa exigiria muito mais do que apenas boas intenções. Se você luta com desejos incontroláveis, hoje é o seu dia de libertação. Não espere ver o que eu vi para mudar. Jesus quer te libertar agora. Se essa história falou ao seu coração, se você sentiu o Espírito Santo te confrontar e te chamar para uma vida de santidade, se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que podem transformar a sua vida. Se você chegou até aqui, quero te convidar a deixar seu comentário escrevendo: Eu escolho ser livre do pecado sexual, para declarar que você está rompendo com os pecados sexuais e se posicionando diante de Deus. Não esqueça também de deixar o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que estão precisando dessa libertação. E não saia sem assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque nele eu vou te mostrar como vencer, de forma prática, as tentações que tentam te afastar da presença de Deus.